O dia após a demissão do técnico Mano Menezes foi de trabalho de reapresentação no CT Parque Gigante, ainda comandado por Cauã de Almeida, e a expectativa pelo anúncio de Eduardo Cudê, que deve comandar a equipe no próximo fim de semana contra o Red Bull Bragantino. Pequenos detalhes contratuais ainda separam o momento de agora do anúncio, e principalmente o aspecto da cláusula de renovação automática está neste momento sendo conversada entre as partes. Pensando no futuro do Inter no Campeonato Brasileiro, dois reforços vindos do departamento médico aceleram o processo de recuperação e inclusive estiveram no gramado, assim como o Johnny, que está recuperado de gastroenterite e deve estar à disposição para a próxima partida. Arangues e Gabriel Mercado não tiveram lesões diagnosticadas e ainda no mercado de transferências o Inter tem saídas oficializadas, Paulo Vitor para o Ceará e também Baralhas para o Atlético Goianiense. Esse é o Diário do Inter KTO dessa terça-feira, 18 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta terça-feira. Eu começo falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante, o treino de reapresentação dos jogadores depois do empate contra o Palmeiras no último domingo. E a primeira atividade depois da demissão do técnico Mano Menezes, que sacudiu o ambiente colorado na última segunda-feira. A atividade dessa terça, ela foi comandada pelo Cauã de Almeida, que é o técnico interino neste momento do Internacional, o auxiliar técnico da comissão permanente. Ele que comandou as atividades no CT Parque Gigante. E aí tem alguns detalhes desse treino que eu preciso passar aqui para vocês. Os primeiros relacionados a departamento médico, tá? Boas notícias, todas elas. Por exemplo, na partida contra o Palmeiras, a gente teve dois jogadores que saíram no intervalo por desconfortos. O Arangues, desconforto no quadril, o Mercado, desconforto na coxa esquerda. E eles fizeram exames e não tiveram nenhuma lesão diagnosticada, nem Mercado, nem Arangues. Dessa forma, eles são esperados para voltar a treinar com o grupo ainda essa semana, estando à disposição para a partida contra o Bragantino no domingo às 4 horas da tarde. Além disso, a gente vai para o Johnny, que ficou de fora dos últimos dois jogos em função de uma gastroenterite e está plenamente recuperado. A gente acompanhou hoje parte da atividade e o Johnny participava normalmente. Está integrado ao grupo e fica à disposição para a próxima partida do Internacional. As últimas boas notícias envolvem dois jogadores que estão no DM já há algum tempo, Pedro Henrique e Maurício. Eles foram para o gramado e fizeram corrida, uma atividade com bola separada, com um pouco de corrida no gramado do CT Parque Gigante. E já estão entrando em uma fase de retreinamento. A expectativa é que talvez na próxima semana eles já estejam à disposição, o que aumenta a chance dos dois estarem aptos para a partida contra o River Plate pela Libertadores da América, que é o grande objetivo do Internacional. E obviamente, quando o próximo técnico chegar, deve contar com esses dois jogadores que são peças importantes do elenco, tanto o Pedro Henrique como também o Maurício. No treinamento dessa terça-feira, que estava previsto para ser aberto, a imprensa foi convidada a se retirar. E o motivo é simples. Bruno Henrique já está em Porto Alegre, treinou no último domingo e na última segunda-feira e participou da atividade também dessa terça no CT Parque Gigante. Só que a imprensa não pode ver, porque o Bruno Henrique ainda não foi anunciado, está passando por algumas questões de exames e está acertando últimos detalhes contratuais. E também por uma questão de, não tem nem técnico ainda, vão anunciar o Bruno Henrique talvez depois do anúncio do treinador. O Bruno Henrique esteve no gramado, trabalhou normalmente e fica à disposição depois que sair no bid e que for anunciado oficialmente, já vai acelerando o seu processo para estar apto a jogar, tá? Então essas as notícias do treino dessa terça no CT Parque Gigante. Obviamente que a grande expectativa dessa terça-feira, e a expectativa das últimas e das próximas horas no ambiente colorado, é o anúncio de Eduardo Cudê, que será o novo técnico do Internacional e é o único técnico que a direção está negociando e já existe um acerto entre Inter e Cudê. Ele deve ser anunciado nesta quarta-feira. O que pegou até agora para que o Cudê não seja anunciado? O tempo de contrato e as cláusulas para esse tempo de contrato, tá? Todo mundo sabe que a atual gestão ela tem mandato até o final do ano de 2023. E o Cudê aceita vir com um contrato até o final de 2023. Mas tanto a gestão quanto o Cudê querem
estabelecer metas, cláusulas, para que ele possa renovar automaticamente. Para que caso ele consiga fazer um bom trabalho aqui, ele não saia, e para que ele tenha também uma segurança de, pô, se eu conquistar essa meta aqui, eu tenho uma renovação. E essas metas estão sendo discutidas, tá? O primeiro ponto, o presidente Alessandro Barcelos não consultou ninguém de outro grupo político, no sentido de, cara, vou ligar para a oposição para saber, olha só, oposição, tudo bem? Vou botar essa cláusula aqui, se vocês assumirem, vocês já estão de acordo que se ele for campeão da Libertadores ou classificar o Inter para Libertadores, ele renova automaticamente. E ele não deve fazer essa consulta, tá? Ele não pretende fazer essa consulta, pelo menos até onde a gente apurou e consultou ao longo dessa quarta-feira. Ele vai estabelecer o contrato, ele e o presidente Barcelos, vai estabelecer o contrato até o fim do ano com alguma cláusula de renovação automática. Qual é essa cláusula? É isso que está em debate e por isso o CUDE não foi anunciado ainda. Pode ser classificação para Libertadores, pode ser o título da Libertadores, pode ser uma reeleição da atual gestão. São as possibilidades de cláusula e que estão em debate ainda, ou estavam em debate ao longo de toda essa terça-feira, e por isso o anúncio deve acontecer somente na quarta, que é inclusive quando o CUDE deve chegar aqui em Porto Alegre para ser anunciado e iniciar os trabalhos no CT Parque Gigante. O Inter tem pressa para que ele seja o técnico contra o Bragantino, e o Inter acredita que ele será o técnico contra a equipe do Bragantino. Então são essas as situações envolvendo o Eduardo Cudê. Existe ainda uma dúvida nossa em relação a quem o CUDE vai trazer para esse trabalho. É bem possível que ele traga a sua comissão técnica, que tem 2 auxiliares técnicos, tem 2 preparadores físicos, mas que devem trabalhar como auxiliar, porque o próprio Inter já garantiu que o Flávio de Oliveira vai ser mantido no lugar onde ele está, e mais o analista de desempenho. Então essas questões ainda falta a gente saber e estavam sendo alinhadas nos bastidores, mas o CUDE será o técnico do Inter e será anunciado ao longo dessa quarta-feira, tá? Na tarde, inclusive, dessa terça, eu gravei um vídeo falando sobre outras especulações periféricas que aconteceram a partir da demissão do Mano, tá? Tyson e Abel Braga, principalmente a partir de algumas manifestações em redes sociais, que não necessariamente foram deles. Por exemplo, o Abel Braga teve uma postagem no Instagram atribuída a ele que não foi dele, é de um fake. Já o Tyson publicou em seu Twitter oficial, e eu explico o que representam essas postagens. Existe chance dessas 2 pessoas voltarem? Eu relato tudo isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber de outras especulações periféricas que existem no ambiente do Internacional depois da saída do técnico Mano Menezes, e eu coloco elas, esclareço elas e aquilo que pode acontecer, tá? Para fechar, gente, vamos falar um pouco de mercado, porque algumas oficializações aconteceram ao longo dessa terça-feira, de saídas. Por exemplo, o Paulo Vitor, que rescindiu o contrato com o Vasco da Gama, ele foi agora anunciado pelo Ceará. Contrato de empréstimo com o Ceará, o Inter só repassou o empréstimo que era com o Vasco para o Ceará. Agora ele deve ter mais espaço no Ceará do que ele vinha tendo no Vasco da Gama, e o Inter entende que isso é positivo. Além do Paulo Vitor no Ceará, essa terça-feira também teve a oficialização do Baralhas no Atlético Goianiense, tá? Eu até tenho detalhes a respeito dessa negociação do Baralhas no Atlético Goianiense. O Inter recebeu 2 milhões de reais pela venda de 20% dos direitos econômicos do Baralhas e o empréstimo do jogador para o Atlético Goianiense. Só que na verdade o Inter não recebeu, o Inter vai deixar de pagar, porque tinha parcelas a serem pagas da compra do Baralhas para o próprio Atlético Goianiense. Agora o Inter repassa 20%, o empréstimo e, deixei de pagar aqui, beleza? E o Atlético Goianiense aceita e coloca uma opção de compra em cima do Baralhas para o Inter tentar reaver parte do valor gasto pelo jogador. Essa é a negociação do Baralhas, que inclusive já chegou lá em Goiânia e vai ser apresentado pelo Dragão, pelo Atlético Goianiense como novo reforço. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa quarta-feira. Por exemplo, a gente tem pela Copa Sul-Americana o Botafogo enfrentando o Patronato, tá? E aí, a odd do Botafogo 1.33, empate 5.33 e o Patronato tá pagando 8.5, tá? Tem também Série B do Campeonato Brasileiro nessa quarta-feira. Sport Recife Vitória, Clássico do Nordeste, odd do Sport 1.75, empate 3.4, Vitória 4.75. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!